Então, toda vez que eu tiver numa relação e aí eu der um perdido, eu sumir, aquela pessoa vai vir atrás de mim? Toda vez que a pessoa... eu tô numa relação e aí essa pessoa tá se fazendo meio de difícil e tal, e aí eu tenho uma ideia, ou uma amiga me disse, ou um vídeo na internet, disse pra você, né, cortar relações, sumir, não perguntar mais pra ninguém e tal, não sei o quê. Se isso vai dar resultado. A questão é assim, ó, as pessoas elas têm padrões de relacionamentos, né, padrões de comportamentos. Então, toda vez que eu tiver numa relação e aí eu der um perdido, eu sumir, aquela pessoa vai vir atrás de mim? Não. Porque a gente tem que ver o que é que aquela relação estava acostumada. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação de muito controle, se eu tenho uma relação onde eu estou muito ali investindo demais naquela troca, eu estou o tempo todo controlando tudo aquilo, né? E aquela pessoa está comigo por um tempo, e se ela está, é porque tem algum ganho. É porque aquilo de alguma maneira faz algo para aquela outra pessoa funcionar. Então, quando eu deixo de dar aquilo para aquela pessoa, aí ela vai falar, opa, cadê aquela pessoa que estava me dando tudo, que estava me dando atenção, que perguntava onde eu estava, que controlava a minha vida igual a minha mãe, que controlava a minha vida igual o meu pai, né? Cadê aquele ser que estava representando alguém importante e significativo na minha vida? Então, a gente tem que olhar primeiro para isso, né? Quais são esses padrões de comportamento? Mas em vias de regra, assim, pelo que a gente vê muito em consultório, a gente vê muito nos relacionamentos, né? Quando você dá uma afastada, a primeira coisa que o outro vai ter um estranhamento, a outra vai ter um estranhamento. E o que acontece, assim, de primeira, podem anotar e depois mandar uma mensagem para mim se isso não aconteceu, que eu tenho certeza que acontece, é o outro checar. Então o outro, a outra vai checar se ainda é importante. Vai testar os seus limites. Vai testar os limites, vai ver se ainda é dono daquela coroa. Quer alguma coisa? Não, não quer nada. Mas ele vai checar. E isso acontece muito quando a gente tá já num outro relacionamento. E nesse momento é importante você assumir realmente o que você quer mostrar. Se você sumiu para ele aparecer, você se posicionar como se quisesse que ele realmente aparecesse. Exatamente. Exatamente. Porque você pode sumir, você pode dizer assim, desse jeito não tá legal para mim, desse jeito não tá bom para mim, e eu vou dar uma afastada para ver se ele me valoriza. Né? Tem essa pegada. E é bem legal. E aí pode ser que realmente ele sinta falta de tudo aquilo e tal. Só que quando ele voltar, ele vai querer aquilo. E aí você tem que olhar se aquela relação que você manteve, que estava te saturando, é aquela que você vai querer perpetuar e continuar, porque ele vai buscar aquilo. Então, se você quer aquela relação, deve ter outras coisas além de você estar vestindo uma imagem, uma roupa de uma relação que não existe, que você está criando para conquistar aquela pessoa. É natural, sabe, que no início dos relacionamentos, esse processo de sedução, a gente tem uma mania de ser a pessoa ideal do outro. Então é muito legal, né? Você vai para uma festa, assim, aí a pessoa fala assim, nossa, eu adoro, sei lá, os Beatles. E aí você fala, ai meu Deus, ele adora os Beatles, cara, ninguém na minha geração gosta dos Beatles. Eu falei, esse é o cara. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu adoro comer, sei lá, azeitona com sorvete de creme. Aí você fala, gente, eu não acredito. Até isso, é a única pessoa, esse cara é pra mim, né? Por quê? Porque tem gente que observa o que a outra pessoa fala, tem gente que observa os gostos da pessoa, e aí ele vê redes sociais, hoje é muito fácil a gente ver quem são as pessoas, a gente se interessa por alguém, você já vai logo stalkear ali, você vai ver o que ele curte, né? Por exemplo, nas páginas do Facebook, tem lá os filmes que você gosta, as coisas que você quer assistir, os locais que você já foi, os locais que você viajou. Então, assim, se você quer realmente seduzir alguém, é muito fácil hoje. Você pode até fingir que gosta de uma coisa. Pode até, Vitória, a gente faz isso o tempo todo. A gente fala, mas até que gosto, né? Até que eu vou me adequar, porque ele é tão fofo, ela é tão fofa, eu vou me adequar a isso. Mas aí eu tô mascarando ali uma história e tudo bem. Não tem problema nenhum. Só que essas máscaras, elas não se sustentam por muito tempo. Mas minha mãe passou a vida inteira num casamento e tal, não sei o quê, mas a que custo? Né? Porque você está escondendo ali uma personalidade que pode ser incrível. Então, assim, pergunta inicial. Se eu der
uma escapulida, né? Se eu der uma afastada, ele vai voltar buscando aquilo que ele tinha e não tem mais. E aí você tem que ver se aquilo que você está fazendo, como você falou, né? Se aquilo que eu estou fazendo é realmente para ele valorizar e para ele ver e tal, e aí quando ele voltar ele vai buscar aquilo, ou se é pra gente renegociar, olha, tem algo que é muito legal na nossa relação, é bacana e tal, mas eu acho que a gente tem que calibrar aqui a nossa relação. Se você quiser mudar, a hora é essa, porque você viu o quanto eu sou importante. Tem coisas que eu faço pra você que eu faço porque eu gosto, mas tem muitas coisas que eu faço que é muito mais porque você gosta, porque você fica feliz, porque é bom pra você do que propriamente pra mim. E isso não tá mais legal. Então, essa é uma tacada legal de, principalmente, autoamor, autoestima, autocuidado e valorização, né? De quem a gente é. E se eu sumir, ele não aparecer? Pois é, acontece. Pode ser, acontece. Porque o que acontece muito? Às vezes a gente tá dando tudo pro outro que a gente gostaria de receber e não necessariamente é o que a pessoa quer. Então, às vezes a gente some e a pessoa fala assim, porra, que alívio. Me livrei daquilo, eu não via a hora, eu não sabia como falar a história e tal, né? Então, certa vez teve um caso exatamente assim, né? Que a pessoa, ela não, como dizer assim, né? Não tananã nem sai da moita, né? E fica naquela coisa, né? Você fala, pô, né? E aí o cara era desse jeito, era um relacionamento que a pessoa tava o tempo todo ali, né? A pessoa esticava um pouquinho, ela ia lá e puxava de novo, né? Checando, né? Não, mas vem cá. Aí o outro ligava e falou assim, pô, vamos sair, vamos no cinema. Não, mas a gente não tá namorando. Não, mas é só... Aí ia de novo. Mas o outro não queria mais. Eu não quero mais. Né? Eu só tô aqui saindo e alimentando as esperanças no outro, e alimentando as esperanças no outro. Eu enxergava o relacionamento de uma forma e o outro de outra, né? Só que para um o pingo era letra, para um sair para ir pro cinema era um passo para um casamento. Para ele era só uma saída no domingo à noite. Exatamente, mas é incrível, né? Eu vejo muitos casos assim, a pessoa conhece a pessoa assim, olha a foto e já... Nossa, mas se a gente casasse, os nossos filhos... Você acabou de conhecer a pessoa. Aliás, você nem conheceu, você tá vendo numa foto, né? Então, assim, esse caso especificamente que eu tô contando, é isso, a pessoa tava ali mantendo uma relação para manter mesmo, ela não estava querendo nada sério, a outra pensando que era uma coisa completamente diferente. E quando essa pessoa decidiu que não queria mais, ela foi e deu a real, olha, estou apaixonado por uma outra pessoa. Então, naquele momento, é muito ruim para quem está sentindo aquilo, mas ela tem um choque de realidade. Quando eu saio fora e a pessoa vai embora, né, muito daquilo que eu estava doando, muito daquilo que eu estava dando naquela relação, talvez não fosse o que a pessoa queria, ou o que ela precisava. Às vezes ela só queria sair e você estava querendo namorar. Então, quando você vai embora, ela fala, que bom, pelo menos agora ela caiu a real e ela sabe que eu não estava afim. A pessoa vai vir, né, de novo, e ela vai buscar aquilo que ela teve. E aí você tem ali um jogo de cintura, você tem cartinhas na manga para dizer, tem coisas que eu faço que são legais. Agora, tem coisas que eu faço nessa relação que não são tão legais, que eu faço muito mais por você do que por mim. E eu acho que se vale a pena por nós, né, pela gente, por você, por mim, a gente trocar isso, a gente conversar. É uma oportunidade, como você falou, a oportunidade é agora, já que você voltou. É uma via de valorização, né? Agora a gente tem que ver, às vezes esses relacionamentos, eles são muito imaginários, né? Eles são muito, assim, fantasiosos, aquilo não existe. É tão interessante, às vezes você tá numa relação, você vê, assim, um casal super fofo e tal, tipo Doriana mesmo, assim. E aí você conhece as pessoas no âmbito mais individual. E as pessoas são bagaceira total. Tipo, balada, só fala besteira e tal. Mas quando tá o casal, a possibilidade daquilo dar certo, cara, é muito pequena. Porque é uma grande mentira, né? E no fundo, os dois sabem que eles estão mentindo. Eles sabem que eles não são aquilo, né? Tem um aspecto velado que está nutrindo aquela relação. É muito velado. Então, assim, quando eu falo, né, a possibilidade disso dar certo, né, num âmbito de equilíbrio, de harmonia, de respeito, é pequena, mas pode dar certo dentro de uma estrutura desorganizada, e inclusive de desrespeito e tal. E aí eu fico pensando quando vem filhos e tudo mais, né? Aí fica meio pesado.